sobredotação não foi explorada na sociedade durante muito tempo e, ainda hoje em dia, é um assunto de grande controvérsia e que precisa de ser divulgado. A definição de sobredotado tem variado muito. No entanto, hoje sabemos que há vários tipos de sobredotados e que a sobredotação depende de inúmeros fatores. O que é um sobredotado? É difícil fazer uma correta generalização porque cada um é uma pessoa, logo, diferente dos outros. No entanto, há algumas teorias sobre a definição de sobredotado. A mais aceita hoje em dia é a teoria dos 3 anéis de Résuli, que apareceu em 1978. Segundo esta teoria, a sobredotação é a interseção entre 3 características: inteligência, motivação intrínseca e criatividade. Inteligência como sendo a capacidade de associar ideias complexas, englobando várias áreas de aptidão, nas quais a criança apresenta habilidades excepcionais, ou seja, uma capacidade intelectual acima da média e uma facilidade para aprender muito superior ao resto dos seus colegas. A motivação intrínseca refere-se ao interesse e dedicação que estes alunos manifestam nas várias tarefas instrutivas, incluindo uma grande curiosidade multitemática. A criatividade é a capacidade de elaborar produtos originais e de apresentar um pensamento flexível durante o processo, ou seja, uma capacidade inventiva muito superior à média, com alto nível de criatividade, como a posse de um pensamento divergente que favorece a busca de soluções e alternativas originais para um problema. Mais tarde, e a partir da anterior, foi elaborada por Monks a teoria multifatorial da sobredotação, em 1985, que veio adicionar à interseção das outras 3 características a influência e a participação da família, pares e escola. Assim, compreendemos que o ambiente social em que a criança se insere também influencia o desenvolvimento destas capacidades e, sem um bom suporte a nível escolar, familiar e dos pares, não há potencial para estas características se evidenciarem. Concluímos então que a sobredotação deriva quer dos genes, quer do ambiente em que a criança cresce. Será que existe alguma diferença a nível cerebral entre sobredotados e não sobredotados? Até agora, não foi possível encontrar qualquer tipo de diferença entre um cérebro de um sobredotado e de uma criança mediana através da imagiologia. No entanto, recentemente, uma equipa de neurologistas liderada por Philip Shaw, do Instituto Nacional de Saúde Mental, em Maryland, Estados Unidos, concluiu que a inteligência pode estar mais relacionada com o desenvolvimento do cérebro na adolescência do que propriamente com o seu tamanho. Através de exames de ressonância magnética, concluíram que o córtex cerebral das crianças sobredotadas tinha o seu potencial de desenvolvimento por volta dos 11, 12 anos, enquanto que o normal será este auge ser atingido por volta dos 8. Como se revela então a sobredotação em termos de características observáveis? No geral, estas crianças têm uma capacidade intelectual acima da média, uma enorme criatividade e vocabulário avançado para a idade, sendo que começam normalmente a ler antes dos 4 anos. Aprendem muito rapidamente, compreendendo ideias complexas com rapidez e associando-as brilhantemente. Têm ainda uma necessidade de explicações profundas e detalhadas. A nível social, embora tenham dificuldade para interagir com os pares, apresentam um grande conhecimento e percepção das relações sociais e revelam um grande sentido de compaixão e justiça. São muito perfeccionistas, concentradas e empenhadas nos seus âmbitos de interesse, focando-se nos pormenores demoradamente. Apresentam um grande sentido de humor, capacidade de liderança e responsabilidade, elevada autoconfiança e, por outro lado, autocrítica. Estas características podem ser o ponto de partida para a identificação dos sobredotados, mas é necessário efetuar vários tipos de teste. São-lhes aplicados testes de inteligência, como as matrizes de Raven e os WISC, testes de criatividade e testes do domínio motor. Por outro lado, é elaborado um perfil psicológico da criança e são requisitadas informações e trabalhos à escola. Há também uma elaboração do ambiente familiar envolvente. Deste modo, tenta-se englobar todas as vertentes anteriormente referidas e criar um perfil com o maior detalhe possível que permita tirar conclusões. Por que não utilizar apenas os tão conhecidos testes de QI para esta identificação?
Anteriormente, eram utilizados testes QI para identificar a totalidade do potencial de cada indivíduo e era considerado sobredotado quem pertencesse aos 2% da população com resultados mais elevados. No entanto, esta visão modificou-se, porque eles apenas avaliam algumas aptidões. Habilidade linguística, raciocínio lógico-matemático, pensamento analítico, capacidade de abstração teórica, aptidão escolar e pensamento académico, erudição e escolaridade. Os testes de QI não conseguem avaliar intuição e bom senso, criatividade e originalidade, liderança e sociabilidade, aptidão artística, aptidão motora, moral e ética, motivação e persistência, aptidão emocional e concentração. Portanto, os testes de QI são muito incompletos e apenas avaliam uma parte específica das capacidades humanas. Além disso, o desempenho é muito afetado pelos aspectos socioculturais da pessoa em questão, o que torna muito pouco fiáveis os resultados. Há ainda que ter presente a ideia de que muitos dos sobredotados têm um pensamento essencialmente criativo e estes exercícios obrigam a um raciocínio pré-determinado, o que faz com que possam ter resultados muito baixos nestes testes. A maior utilidade desta identificação não é, contudo, a iminência do rótulo de sobredotado, mas sim um ponto de partida para ajudar a criança a desenvolver todo o seu potencial e superar os problemas que enfrenta. Apesar de apresentarem uma habilidade excepcional e muito acima da média em uma ou mais áreas, isto não acontece em todas as vertentes da pessoa. Os sobredotados têm dificuldade na adaptação ao mundo social e sentem-se muitas vezes incompreendidos, porque os outros não partilham os seus interesses ou simplesmente não têm capacidade para perceber as suas ideias complexas. O seu conhecimento superior ao normal traz também uma certa ansiedade proveniente das tendências perfeccionistas, que levam à sua insatisfação constante. Para além disso, a sua visão e sensibilidade aos sentimentos dos outros é diferente do comum. Tudo isto causa neles um forte sentimento de solidão, isolamento e indiferença. Deste modo, é fácil entender que estas crianças necessitam de apoio para desenvolver as suas áreas mais fracas, no sentido de se desenvolverem equilibradamente. Se não forem ajudados, os sobredotados acabam por sentir frustração e muitas vezes deixam de usar todo o seu potencial porque se conformam com a sociedade que os rodeia. Por exemplo, de que serve uma pessoa ter ideias brilhantes e soluções inovadoras se não as souber partilhar e dar a conhecer da melhor forma? Estas precisam de se relacionar com pessoas que têm as mesmas ideias e expectativas para um melhor aproveitamento e, consequentemente, um futuro com muito mais sucesso. Devido ao facto de estas pessoas terem características especiais, requerem uma atenção igualmente especial por parte dos que os rodeiam. É necessário ter mais tempo para que todas as dúvidas e inquietações sejam esclarecidas e espaço para que estes possam expandir a sua criatividade e originalidade, criando oportunidades para atingirem o seu potencial. Isto é importante para compreender a utilidade e o trabalho das instituições que trabalham com crianças sobredotadas, como a ANEIS e o CPCIL, que tentam orientá-las e permitem-lhes desenvolver as suas áreas menos fortes e inserir-se melhor na sociedade. Falaremos mais tarde da ANEIS, pois foi um grande contacto ao longo de todo o projeto. São, tal como todas as outras, muito difíceis de caracterizar e muito difíceis de generalizar, porque têm características pessoais completamente diferentes, vêm de meios completamente diferentes, compreendem ideias complexas com rapidez e muitas vezes, ao descobrirem que o colega lá também compreende rapidamente uma ideia, formam uma amizade, certo? Ou um interesse. Eu não tenho, agora já lá não está nenhum deles, mas durante 2 ou 3, normalmente o programa durante 3 anos. E durante 2 ou 3 anos tive 2 que passavam os intervalos inteiros e quando chegavam e antes de se irem embora, e os pais nunca mais conseguiam arrancar, a planificar toda a parte de engenharia e arquitetura da casa que iriam construir quando fossem adultos na rua. Aprendem mais rapidamente que os colegas. Aliás, há um autor australiano que diz que eles precisam de 3 vezes menos repetições que os colegas. Agora vem aqui a seca de estar nas aulas.
professor repete 3 vezes, e eles à primeira já ouviram, já sabem aquilo, e depois, quando repete a segunda vez, já estão longe e já estão... Eles ouvem aquilo que o professor está a explicar e, como já sabem, detêm-se num pequeno pormenor, e não na estrutura global, já conhecem a estrutura global, mas há um pequeno pormenor que eles imagino que não sabiam. E então começam a pensar nesse pormenor e já estão a deambular, já estão noutra galáxia completamente diferente, não é? E a pensar. Depois voltam outra vez e o professor continua a sua explicação e ouvem uma parte da matéria, uma outra parte da matéria que lhes dá também um certo estímulo para irem pensar e relacionar com aquilo que já conhecem. E depois voltam outra vez à matéria. Há 3 tempos diferentes, não é? E depois são avaliados por toda a explicação que o professor deu e muitas vezes têm sucesso escolar. Bom, aprendem com mais profundidade e, contrariamente, apesar de precisarem de menos repetições, precisam de muito tempo. Aliás, às vezes é esgotante por estar a explicar-lhes alguma coisa, porque é sempre porquê. Por isso, eles relacionam ideias múltiplas e vão buscar imagens e ideias a sítios onde nós não conseguimos, muitas vezes, são inesperados e surpreendentes. Fazem generalizações sobre conceitos aparentemente desconexos, são interesses muito diferentes dos outros e fazem perguntas provocadoras. E aí alguns professores não estão preparados para as perguntas provocadoras, outros estão muito preparados e sabem até aproveitá-los. Após esta breve explicação, estamos em condições para desfazer alguns mitos mais comuns na sociedade. Os programas para sobredotados impedem o desenvolvimento normal destas crianças e mais não pretendem que criar elites. Os sobredotados enfrentam os seus problemas, tal como toda a gente. Os programas são uma forma de ajudá-los a ultrapassá-los, evitando que se desperdice um talento que poderá até vir a beneficiar a sociedade no futuro. Um sobredotado é só uma pessoa com QI acima da média. Como vimos, ser sobredotado é a interseção de vários aspectos, e um simples teste de QI não pode avaliá-los corretamente. Há que ter em conta a capacidade criativa da criança, bem como o seu perfil psicológico e áreas cognitivas, que não estão no âmbito dos testes de QI. A sobredotação é uma questão de treino constante. Os sobredotados têm muitas características inatas e, se é verdade que é necessário estimular estas aptidões para que sejam bem aproveitadas, também é verdade que, por muito que se treine, nunca se tornará sobredotado, ou se é ou não se é. As crianças sobredotadas são fruto de pais ambiciosos e hiperestimuladores. Embora os pais sejam um pilar importante no desenvolvimento das crianças, não são eles que determinam o facto de ela ser ou não ser sobredotada. O que podem fazer é facilitar ou dificultar o desenvolvimento do potencial. Os alunos sobredotados são mais ajustados, mais populares e mais felizes que os alunos médios. Ser-se sobredotado não implica isto nem o contrário. Tal como todas as pessoas têm pontos fortes e fracos, mas enfrentam os seus problemas, que devem ser resolvidos para que se adaptem bem ao meio envolvente. É importante salientar que os sobredotados são crianças como todas as outras, não sendo esta a sua única característica. As crianças sobredotadas têm recursos intelectuais que permitem o seu completo desenvolvimento por si mesmas. Nenhuma criança se consegue desenvolver por si mesma e os sobredotados, se não forem estimulados, acabam por se conformar com a norma da sociedade, perdendo o interesse pelo conhecimento. Eles precisam de quem lhes ensine para que possam aprender. A diferença está unicamente na velocidade com que aprendem, na profundidade que exigem e na motivação que demonstram.